Louvamos a Deus por esse privilégio que o Senhor está nos dando de estarmos aqui na casa de Deus. Estamos felizes com nossos irmãos que estão hoje nos dando a honra da sua presença. E nós queremos fazer menção especial da irmã Benedita Leite. Levanta a mão, irmã Benedita. Ela é filha da irmã Miriam. Aliás, desculpa, mãe da irmã Miriam, por sua vez, sogra do pastor Osmar. E aprove o Senhor levar para a sua glória o seu esposo no sábado, o pastor Josias, um homem de Deus com mais de 30 anos de ministério, né? Ela está ainda de luto. E os irmãos querem manifestar nossos sentimentos a ela. Eu vou pedir para a irmã Fátima Lupion dar um abraço na Miriam e a irmã Débora dar um abraço na irmã Benedita, que Deus possa consolar nossas irmãs. E um dia nós seremos transformados pelo Senhor e os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Você crê nessa verdade? Então nós temos esta convicção no Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Santo Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. O evangelista Lucas, capítulo 23, versículo 44 e 45, onde nós temos uma escritura maravilhosa de um dos milagres do Calvário. No Calvário aconteceram 7 milagres. E nesses 2 versículos nós vemos 2 milagres. Se é milagre, obviamente é sobrenatural. Diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, ou seja, do meio-dia, que é a hora sexta, que para os hebreus a hora começa a contar o nascer do sol. Então até a sexta hora seria o meio-dia, das 6 da manhã mais ou menos ao meio-dia. E houve trevas em toda a terra até às 15 horas, ou seja, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou ao meio o véu do templo. Você pode dizer amém a essa palavra? Pode sentar, queridos. Por que 2 milagres? Primeiro, porque não existe um eclipse do sol por 3 horas. O eclipse é por alguns minutos, bem curtinho, tanto do sol como da lua. Então, 3 horas de trevas é um milagre portentoso. É como se Deus negasse que os homens vissem o seu filho no momento de maior agonia, e o sol então é escurecido, e Jesus não é visto de longe tão facilmente. O sol se escurece. E o segundo milagre dos 2 versículos que lemos é o véu do templo se rasgar sem ninguém humano o rasgando. E ele se rasga de alto a baixo, ou ele é rasgado, melhor dizendo, né? O verbo aqui está na voz reflexiva, mas na verdade foi Deus quem rasgou. Ele não se rasgou sozinho. E ele rasgou-se de um jeito que nós não rasgamos uma cortina. Se fôssemos para rasgar uma cortina no lugar dela, a gente rasgaria de baixo para cima. Mas como foi o nosso Deus que rasgou, foi de alto a baixo. Segundo a tradição dos judeus, precisaria mais de 2 juntas de boi para rasgar esse véu, porque era uma cortina toda entretecida de 4 tipos de fio diferentes, que formava uma cortina de uma espessura mais ou menos de 13 centímetros. Tem autores que chegam a dizer que era até 20 centímetros. Talvez seja um pouco de exagero, mas é mais comum que se entenda que seja aí numa média de 13 a 15 centímetros. Era um véu muito grosso. Era realmente um tipo de um macramê muito forte. Então
Então aqui nós temos dois milagres. O primeiro milagre é as trevas sobrenaturais, por isso que não é um eclipse. E também vemos o véu do templo rasgando-se. O evangelista Mateus, na mesma hora que ele fala do véu se rasgando, ele fala também do terremoto. Aí o Mateus, ele alinha o outro milagre do Calvário, junto com o véu se rasgando de alto a baixo. Então nós hoje vamos conversar sobre esse tema. Cadê o slide? Pode pôr aí. Então nós estamos aí, vamos falar então sobre esse tema. Aqui do lado esquerdo dos irmãos, você tem aquela tenda que é chamada tenda, os irmãos ficam à vontade, se quiser sentar ali. A tenda da congregação, chamada também tenda do encontro ou tabernáculo. A palavra tabernáculo quer dizer cabana, tenda, barraca. Então Deus, na sua infinitude, na sua grandeza tão imensa, o Senhor nosso Deus, Ele disse para o seu povo, ó, eu vou habitar no meio de vocês. Então faça aí um lugar onde eu vou habitar. Um Deus tão grande como o nosso, se manifestar a um povo, os filhos de Abraão, e num lugar inóspito, num lugar desértico, num lugar desse jeitinho que está aí. Esse tabernáculo foi montado no sul de Israel. Isso aí não é um desenho, isso aí é uma foto de um tabernáculo que foi montado lá para os turistas verem. Então ela está lá no sul de Israel, perto de Negev, em Hebron, lá para baixo de Hebron. E ali dá para a gente ter uma noção exatamente na proporção que era lá no tempo de Moisés. Então Deus, Ele mesmo que manda fazer isso, Ele dá todas as coordenadas, todas as medidas, todo o molde. Então Deus usa uma metáfora arquitetônica. Assim como nós, quando vamos explicar as coisas para as crianças, quando você vai explicar a coisa para o seu netinho, para o seu sobrinho, para uma criança, às vezes você abaixa o nível da sua fala, às vezes você abaixa até o tom de voz, muda o jeito de falar, se ajoelha na frente da criança, agacha-se na frente da criança, chega-se ao nível da criança, e aí você faz comparação, você faz metáfora, você faz mímica, tudo com o objetivo do seu amor por aquela criança, de mostrar para ela o que você quer dizer, o que ela está te perguntando, o que você quer que ela entenda. Então o nosso Deus é assim. O nosso Deus, ele se diminui de algum modo para Ele se manifestar a nós, para Ele se revelar a nós. A intenção dEle é sempre se aproximar de nós. Nós nos distanciamos dEle, mas Ele vive atrás de nós. É Ele que tem a iniciativa de mandar fazer o tabernáculo. E o tabernáculo, ele foi montado a partir da peça mais importante. Ele não foi montado a partir da cerca. Ele foi montado a partir da peça mais importante, que é a Arca da Aliança, que eu vou falar na terça que vem. Então, no outro slide, você vê daí mais aproximado, de outra perspectiva. Aquela primeira foto foi tirada entre duas ravinas, uma ravina, mas ali está mais próximo. É mais ou menos isso aí mesmo. As cores ali da cortina não aparecem tão bem por causa do sol e está meio desbotado, mas é aquilo ali. O tabernáculo, ele ficava no meio do acampamento de Israel. Do lado sul ficava as tribos de Judá, Issacar e Zebulon. Do lado leste ficava Dan, Azer e Naftali. Do lado oeste, Gade, Simeão e Ruben. Do lado norte ficava Benjamim, Manassés e Efraim. Então, e o tabernáculo ficava ali no meio, e aquelas tribos em volta eram os 4 filhos descendentes de Moisés e de Levi, que se distribuíam para cuidar do tabernáculo. Eles não plantavam, eles não iam para a guerra. O trabalho dele era o trabalho de sacerdote ou levita,
Aqueles que eram da família de Arão eram sacerdotes e os demais, os levitas, que era da mesma tribo, que cuidavam. Então, toda vez que o hebreu ele entrava para sacrificar o Senhor, normalmente pela manhã até as 3 horas da tarde, ele deixava para trás dele o sol, então ele virava as costas para o sol. Deus fazia isso, porque era uma atitude para eles voltarem as costas para o Deus principal do Egito, que era o Deus representado pelo sol, que era o Deus Ra, e eles então entravam para adorar o Senhor, deixando para trás o ídolo, deixando para trás o sol, dizendo que o sol não era mais o ídolo, o sol não era mais a divindade da nação de Israel, mas sim o único e verdadeiro Deus, um Deus misterioso demais para eles, um Deus que não tinha imagem de escultura. Na mente de uma pessoa que viveu há 4.000, 5.000 anos atrás, isso fazia muita diferença, era muito difícil. Então, o nosso Deus, ele quis se revelar ao seu povo. Nós já vimos nos outros estudos que as duas peças, quando a pessoa entrava no tabernáculo, a primeira era a que está aí à sua esquerda, que era o altar onde eram sacrificados os animais. Então, o hebreu tinha vários tipos de oferta, ofertas líquidas, ofertas de cereais, ofertas de animais. As ofertas de animais eram ofertas cruentas. O que é cruento? Que tem derramamento de sangue. Por isso que a palavra cruel tem ligação com violência. O cruel é o que derrama sangue. Então, os sacrifícios cruentos eram o sacrifício do pecado. Todo pecado tinha que morrer um animal. Então, o hebreu trazia o animal para o sacerdote o recebia ali na entrada, ele entrava no tabernáculo, aí ele falava qual era o pecado, e ele dizia em uma reza, uma oração em hebraico, que ele estava transferindo a culpa dele para aquele animal. Aí o sacerdote acompanhava e o hebreu matava o animal. O próprio hebreu matava o animal. Então você imagina, às vezes, o pai, quem sabe, levava o filho vendo uma cerimônia dessa, né? Por que tinha que matar? Porque o pecado gera morte. Então, o único antídoto contra a morte é a vida. Então, o hebreu matava aquele animal, o sacerdote aspergia o sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 chifres, e ele então, ali embaixo tinha uma grelha, era de madeira de acácia, revestida de bronze. Bronze é o metal que representa a redenção, o pagamento de escravo, e aquele animal era colocado naquela grelha e ele era todo consumido pela chama. De acordo com a condição econômica do pecador, era a oferta. Então, os pobres podiam trazer pombinhas, mas se a pessoa era abastada, ele trazia um boi, trazia um bode, trazia um novilho. Então, tinha todo esse ritual. Então, aquele animal era sacrificado. E o sacerdote, então, todo dia, de manhã e de tarde, ele entrava lá dentro dessa cabana. Primeiro ele lavava as suas mãos, seu rosto ali nesta pia. Esta pia foi feita com espelhos que as mulheres de Israel trouxeram do Egito. Era bronze batido, não era só recoberto de bronze, era uma peça maciça de bronze. Ele então se lavava ali e ele entrava lá naquela cabana. Para ele entrar naquela cabana, ele tinha que acender o incenso, que eu expliquei nos estudos passados. E para ele acender o incenso, ele tinha que pegar a brasa desse altar. Esse altar representa a cruz de Cristo. Esse altar representa Jesus morrendo por nós no Calvário. E agora Jesus nos sacrifica todo dia quando a gente peca. Uma vez por todas, o sangue dele foi suficiente para remir os pecados de toda a humanidade. Com aquela brasa, então, ele agora entrava lá dentro e no altar
no outro altar. Então agora veja ali outra perspectiva agora, é a perspectiva de quem já está na porta da tenda olhando para lá. Então é isso que ele via. Pode avançar. E aí então a perspectiva de quem estava indo em direção à tenda da congregação. Aquela tenda era feita de tábuas de acácia revestidas de ouro, a uma altura alta, e por dentro dela, o sacerdote, quando acendia o candeeiro, era todo de ouro aquilo ali. Então era um brilho extraordinário. Mas quem via de fora, de longe, via aquela coisa que não é muito aparente, porque a última camada da tenda era de pele de texugo, que era um animal marinho que tem uma pele feia. Então os inimigos de Israel, quando olhavam para o tabernáculo, não viam uma coisa muito bonita. E era estratégico isso, e ao mesmo tempo também representava Jesus, que os homens olhavam para ele e não viam nele parecer nem formosura, que ele era um homem, uma pessoa como do povo mesmo, um homem simples. Jesus era um tipo do povo. Jesus não era um estilo capa de revista. Eles olhavam para Jesus e não viam nele parecer e formosura. Também não quer dizer que Jesus era feio. Quer dizer que Jesus não tinha atrativos. As pessoas não viam nada nele de atrativo. Então ali representava isso. Também era uma questão estratégica, porque dentro desse tabernáculo havia uma fortuna de aproximadamente uns 30 milhões de reais, de ouro, de prata, de bronze, de cobre. Era muito dinheiro. Então os inimigos olhavam de longe, não via nada especial. E o acampamento também em volta. Deus habitava no meio do seu povo. Ali adiante você vê agora a planta baixa com os utensílios e os móveis. Lá em cima é a planta baixa, e aqui é um corte longitudinal, né, bidimensional, para você entender como que era esse tabernáculo. O que é interessante daqui é que a disposição dos utensílios lá em cima, se você traçar uma linha, duas linhas simétricas, unindo a mesa dos pães da proposição com o candelabro e atravessando do primeiro altar, indo para a pia, para o segundo altar, e lá no fundo, no Santíssimo Lugar, na Arca da Aliança, você vai ver que vai formar uma cruz. Do que você lembra da cruz? Você lembra do Senhor, né? Então, quando o sacerdote entrava, vamos ver, e pode avançar. Então, ali era todo revestido de ouro, e embaixo era de prata, como se fosse uma viga baldrame, era tudo encaixado, uma tábua na outra, e revestido. Ali os pães da proposição. Aqui está aberta a cortina, só para você ver o que tem lá dentro, mas obviamente isso aqui ficava só fechado. Essa cortina era lacrada, era de fora a fora, era uma divisória. Ali só o sumo sacerdote entrava uma vez por mês. Então, daqui para cá, era tudo iluminado. Essa luz o combustível dela era de azeite de oliva, puro, e era o meio pelo qual iluminava tudo ali, e ali ficava muito bonito. E essa lâmpada ela não podia apagar. Então era feita uma escala de sacerdote, um cuidava de manhã, outro no final da tarde, 24 horas direto iluminado, e ele limpava os bicos ali. No sábado, esse pão era trocado, todo sábado. Esse pão representa o alimento que Jesus é para nós, o alimento também da palavra de Deus. Todo sábado era trocado esse pão, e esse pão era comido pelos sacerdotes. Os filhos de Arão o comiam. Então não podia outro tipo de tribo comer, era só eles.
Também você vê essa fumaça é do incenso que representa a adoração, louvor e intercessão. O Apocalipse mostra isso, vários textos da Bíblia mostram isso. Então veja, e o que está saindo fumaça é do altar do incenso que está na frente. Agora imagina que essa cortina está sempre fechada, nunca está aberta, como vocês estão vendo aí. E lá é o móvel principal, que não vai dar tempo da gente entrar hoje, que nós vamos falar um pouquinho hoje do véu. Então, avança. Então ali a outra perspectiva, agora ele fechado, né? Aquele altar de incenso, essas brasas que gera essa fumaça, é pega lá daquele altar do holocausto da frente. Pode avançar. Então aí você vê os móveis assim, ali a mesa dos pães da proposição, aqui o candelabro e aqui o altar do incenso. Pode avançar. Temos que correr por causa do tempo. Então vamos ver como é que descreve esse véu. Vamos lá. Êxodo, capítulo 26. Êxodo 26. Tem dia que eu faço mais como pregação, mas hoje vai ter, por causa do tipo do tema, tem que ser ensino mesmo. Êxodo 26, 31, diz assim, ó: depois farás um véu de pano azul e púrpura. Azul representa o céu, púrpura representa a realeza, era a cor que os reis vestiam. O que é o púrpura? Púrpura é aquela cor meio roxa, solene, uma cor também que os bispos metodistas usam nas camisas deles, né? Púrpura. E carmesim, vermelho, que representa o sangue de Jesus. E o linho fino torcido, que é branco, representa a pureza do Senhor, a santidade. Com querubins de obra-prima se fará. Aí tinha que fazer um bordado, que era feito pelo Bezaleel. Era uma obra de um artista plástico. A gente não sabe direito como é que eram esses querubins, se ocupava a cortina toda. Então são várias representações, né, que a tradição judaica mostra. E porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro. Quando você vê cetim, é acácia também, é sinônimo. Sobre 4 bases de prata, que representa a redenção. Prata é um metal para se comprar escravo adulto, representa a redenção que o Senhor nos comprou no mercado de escravos. Seus colchetes serão de ouro, fala da realeza de Jesus como rei. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Veja, um lugar é chamado santuário, outro lugar santíssimo. Outros momentos aparece a expressão lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santo e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório. Propiciatório é a tampa da arca. Sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu. E o castiçal dentro da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa a porás à banda do norte. Veja que Deus explicou tudo, até o lugar que ia ser colocado. Deus falou tudo isso para Moisés lá no Monte Sinai. E veja que Moisés era um homem realmente superdotado, né? Um homem que foi capacitado por Deus, porque a memória dele era impressionante, de guardar todos esses detalhes. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim, linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-á de fundição 5 bases de cobre. Então aí está a descrição, meus irmãos, de como era então este véu. Mais adiante está uma representação de alguns judeus que tentam mostrar como é que era. Pode avançar. Então ali não dá para perceber muito, mas aqueles desenhos são
são querubins. Então, uns acham que era menor, cumprindo toda a cortina, outros acham que era só 2 querubins. Então, não dá para a gente precisar isso aí muito bem. Agora, o que é certo é que esse véu ele era muito alto. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 2, quando Salomão foi fazer o protótipo, que era o tabernáculo, ele fez com 15 metros de altura, mais ou menos. Era muito alto. O tabernáculo não era tão alto, mas aquele que rasgou-se diante do sacerdote quando Jesus morreu, era o templo de Herodes. Herodes fez o templo, que ele era um engenheiro assim, com coisas, ele gostava de coisas grandiloquentes, queria deixar o nome dele na história. Ele fez com 40 côvados. Então, o véu que rasgou tinha aproximadamente de 18 a 20 metros de altura. Então, deve ter sido um barulho grande, somado ao terremoto. Esse sacerdote, que estava bem na hora da escala, do dia da expiação, do Yom Kippur, a hora que ele entrou, com certeza esse homem levou um susto muito grande. Ele levou um susto, porque eles entravam lá dentro já com medo. Era uma vez por ano só que entrava. Se ele não fizesse tudo que tinha que fazer, o ritual, ele morria lá dentro. Se ele também tivesse em pecado, ele morreria também. Então, ele deve ter tomado um susto muito grande. E depois da ressurreição de Jesus, nós vemos que Lucas, ao narrar Atos, diz para nós que muitos sacerdotes se converteram. Lembra desse texto? Com certeza, aquele sumo sacerdote falou para alguém o que aconteceu e a notícia foi esparramando e as outras evidências. E diz o texto que muitos sacerdotes se converteram a Jesus. Muitos. Então é muito interessante. E Joséfo dizia que esse véu, ele chegava a ter 13 centímetros, né? Então, numa outra perspectiva, pode avançar. Aí, uma outra perspectiva. Agora você não tem mais a parede de fora, então não está para a nossa visão. Para ele entrar lá dentro, ele tinha que primeiro sacrificar ali. Daqui a pouco nós vamos explicar para os irmãos o que aconteceu no dia da expiação. Então o sumo sacerdote ele entrava ali, lá no lugar mais reservado, santíssimo lugar, uma vez por ano é que ele entrava ali. Abra em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Então você ali vai ver um dos textos mais tristes da Bíblia, para nós, para a raça humana. Um dos textos mais tristes da Bíblia para nós. E se é triste para nós, para Deus é muito mais triste ainda, porque Deus não queria isso. Mas olha o que a Bíblia está nos ensinando, está nos dizendo. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido tampado ou agravado, para não poder ouvir. Mas, o que está escrito aí? Fazem divisão ou separação. Divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só que coisa. Veja só. Primeira coisa, ele fala de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade não é simplesmente pecado. Iniquidade é o pecado consciente. Então, quando a Bíblia diz lá em João que aquele que serve a Deus não peca, é um versículo muito forte na versão corrigida, ele quer dizer o seguinte, o que serve a Deus, ele não peca deliberadamente. Ele não peca com prazer de pecar. Ele não peca planejando pecar. Ele não peca já bolando como é que ele vai pecar mais na frente. Não. O pecado para um cristão, ele deve ser um acidente. Um cristão, ele nunca deve pecar com dolo. O cristão, ele peca com culpa, mas não com dolo. Ele nunca quer pecar. Ele
é vítima do pecado. Ele é alérgico ao pecado. O pecado é um acidente, não é uma coisa deliberada. É isso que está dizendo. Então, a iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso esse véu. A santidade de Deus não se permite a banalizar a comunhão dele. Então, por isso, o véu de separação. E os vossos pecados encobrem o seu rosto. Rosto de quem? O rosto de Deus. Veja que não é Deus que tapa o rosto dele. Tanto é que ele manda a Arão. Você quando for abençoar o meu povo, você fala assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Essa é a vontade de Deus. Então, quando você vê o salmista dizendo assim, que Deus pesou a mão sobre mim, que Deus se vingou contra mim, que Deus empurrou eu para longe, na verdade, não é Deus que fez isso. Quem fez isso é o salmista. Quem fez isso é nós. O que Jó falou? O Todo-Poderoso está me punindo. O Todo-Poderoso está me dando sonhos horríveis. Então, ele imaginava que era Deus que dava aqueles pesadelos para ele. Mas, na verdade, quem que era? Quem que é que dava os pesadelos nele? Satanás. Ele trabalha com telepatia até hoje. Então, não é Deus. Não é Deus. Nosso Deus é Pai. Nosso Deus é amor. O nosso Deus, o Senhor Jesus disse assim, olha, qual é o pai entre vocês aí, que se um filho pedir pão, vai dar pedra para o filho? Qual é de vocês, que se o filho pedir um favo de mel, você vai dar uma serpente? Ou aquele que pediu um ovo cozido, você vai lá e vai dar um escorpião para o seu filho? Aí Jesus falou assim, olha, se vocês vocês são ruins, vocês não fazem isso com o filho de vocês, que dirá o meu pai? Meu pai, ele não vai dar para vocês, inclusive o Espírito Santo, se vocês pedirem. Não é verdade? Amém? Então, na verdade, o véu não é porque Deus quer o véu. É que se Deus se manifesta na sua santidade para um pecador, ele morre. As duas dimensões não compactuam, não dá. Não dá. É difícil até para explicar isso, né? Somente o sumo sacerdote é que podia passar por esse véu. Vamos ver Êxodo, capítulo 30, versículo 10. Êxodo, capítulo 30, versículo 10. Inclusive, no que eu estou falando, tem um hino aí de um conjunto famoso do Brasil, diz assim, ele mesmo fez a chaga e ele cura. E tem crente que prega isso no púlpito. Meu irmão, quem falou isso foi um amigo de Jó. Um homem cheio de acusação, fora da direção de Deus, e depois Deus repreende eles lá no final. E aí tem gente, com base nesse versículo, nessa música do Diante do Trono, que é um conjunto muito abençoado, mas infelizmente nesse hino aí, é raro, feio. Tem crente que acha que o câncer dele é Deus que pôs. Que a úlcera da irmã foi Deus que colocou. Com base nesse versículo de um amigo de Jó fora da direção de Deus. Eu não sei quem é que serve um Deus assim. O meu Deus não é esse. O meu Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É um Deus que cura, que liberta. Pode ser o quê? Pode ser uma consequência da genética. Pode ser aquela maldição do nosso primeiro pai Adão, consequência genética, pode ser escolhas ruins que a pessoa fez, má alimentação, agrotóxico, tanta coisa que tem, né? O que nós mais ingerimos hoje é o tal do conservante, que é um dos piores venenos. Tem organismo que tira de letra, outro não. Outro desenvolve pedra no rim, outro desenvolve problema no sangue, outro desenvolve câncer. Aí aparece um câncer desse, promovido pela Monsanto, pela Bayer,
ou pela Goods Food, pela Coca-Cola, pelas grandes empresas de produção alimentícia como Knorr e tantas outras no mundo afora, que você pega o pacotinho, está lá, conservante C2 não sei o quê, conservante A3 não sei o quê, conservante 3.45. Aquilo ali é veneno, meu irmão. Aí desenvolve uma enfermidade na pessoa, e aí é o nosso Deus que promoveu essa enfermidade. E pessoas, às vezes, que servem a Deus, mas não conhecem a Bíblia, tem um problema de saúde, a primeira coisa que ele já pensa, o que eu fiz de errado? Deus está me punindo, o que é que eu fiz? Essa palavra não combina para Deus. Punir, não. Deus pode até corrigir, mas punir jamais. Quantos estão entendendo? Então, essa separação, veja que esse véu é colocado por nós, não é Deus que mandou colocar. Deus mandou colocar, obviamente, pela representação que ele vai trazer. Mas o prazer de Deus não era ter esse véu. Tanto é que ele rasgou. Chegou uma hora, ele rasgou. E custou caro para ele. Teve que uma pessoa da divindade descer aqui para rasgar. Você louva a Deus por isso? Coisa maravilhosa. Então veja, Êxodo 30, versículo 10. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com sangue do sacrifício das expiações. Uma vez por ano fará expiação sobre ele e pelas vossas gerações, santíssimo é o Senhor. Bom, veja bem, sacrifício das expiações. Quanto animal morria na porta no altar do holocausto? Quanto o hebreu dizia, eu transfiro a minha culpa para você. Aquele animal era queimado ali. Então, em tese, aquele lugar ficou encharcado de pecado. Então, uma vez por ano, esse santuário tinha que ser purificado. No mês de Tisrei, que vai dar para nós entre setembro, coincidentemente é setembro, finalzinho de setembro e começo de outubro. Era 10 dias, o dia da expiação. O hebreu não podia comer, ele fazia jejum durante o dia, ele não podia tomar banho, ele não podia passar perfume, 10 dias de jejum, de manhã até a noite. E à noite, uma comida bem levinha. Não podia comer, os casados não podiam ter relações conjugais, não podia passar perfume, não podia passar creme, não podia usar sapato de couro, porque dizia, o sapato de couro apontava para que um animal morreu para você pôr o sapato, tinha que usar descalço ou outro material que não fosse o couro. 10 dias, e no último dia era aquela maior expectativa, que o sacerdote ia entrar naquele lugar que ninguém entrava, durante o ano inteiro, era só uma vez que entrava. Ele entrava no dia do Yom Kippur. Hoje Israel comemora isso simbolicamente, porque eles não têm mais o templo. Eles comemoram isso simbolicamente, mas comemora. É o dia do Yom Kippur. Na guerra de 67, os árabes aproveitaram essa festa para invadir Israel. Os que estudam isso sabem, né? Na festa do Yom Kippur, que quer dizer o dia da expiação. O que quer dizer expiação? Expiação significa cobertura, cobrir. É como se o pecado de uma pessoa fosse coberto pelo sangue do animal. O sangue do animal não é o que salvava. O que salvava era a fé que aquele judeu apontava para o Messias que havia de vir um dia. E quando João Batista vem pregando o evangelho do reino, o que João Batista fala? Eis, agora o cordeiro não é mais de um hebreu. Eis o cordeiro de Deus que não cobre mais, não expia. Eis o cordeiro de Deus que tira, ele remove.
e remove de uma vez por todas. Aleluia! Glória a Deus. E Miqueias capítulo 7, o profeta diz: olha, os pecados de vocês, ainda que sejam muito escuros, eu vou purificar esses pecados, eu vou lançar para trás das minhas costas. E outro texto diz que ele vai jogar lá no mar do esquecimento. Amém? Glória a Deus. E a irmã Corrie ten Boom, quando escreveu o seu livro Refúgio Secreto, ela diz que Deus joga lá e ainda coloca uma placa lá: é proibido pescar. Mas você já reparou que tem gente que gosta de pescar pecado? Tem pessoas que ele vive uma vida muito horrível porque Deus perdoou, Jesus perdoou, o Pai perdoou, o Espírito Santo fala para ele que está perdoado e ele não se perdoa. Tem o outro que ele se perdoa, mas ele, hora ou outra, ele está pescando o pecado do outro. Mas em 1972, eu lembro como se fosse hoje, era 3h30 da tarde, você estava com uma camisa branca com a lista preta assim. Lembra? Foi bem no dia que aconteceu tal coisa. Meu Deus, lembra detalhes. Detalhes. Então, está pescando o pecado que Jesus já perdoou. Está pescando o pecado. Jesus fala, o Senhor, Ele perdoou, irmão. Ele removeu. Se você comete uma falha aí, é lógico, tem pecados que você deve confessar para um ministro que tem autoridade espiritual sobre a sua vida, porque tem uma dimensão terapêutica o pecado. Né? Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis, disse o apóstolo Tiago. Agora, a pessoa confessa um pecado. Joelho aqui, hoje, antes de começar o culto, ajoelhou aí, orou. Senhor, errei, eu não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo. Eu vou tentar ir atrás da pessoa, me reconciliar. Me perdoa, Senhor, me perdoa. O que acontece? À luz da Bíblia, o que acontece com essa pessoa? Se ele está falando de coração, o que acontece? Está perdoado. Hoje é terça, mas quando dá domingo, ele ajoelha aqui de novo e de novo. Senhor, eu te peço, aquilo lá que eu pedi na terça, perdoa. Perdoar o quê? Deus vai falar o quê? Perdoar o quê? Não, perdoar o meu pecado. Pecado? O que eu falei terça. Terça? Vê aí, fala para o anjo, vê o registro aí do fulano de tal, pecado dele de terça-feira. Aí, Senhor, não tem nada aqui, não tem registrado nada. Amém, irmãos? Você recebe isso pela fé? Lógico, você está entendendo que eu fiz uma metáfora, né? Mas é para você entender, né? Nos computadores de Deus, Ele tem o maior prazer de ficar eliminando a lixeira, viu? Ele não fica guardando coisa ruim na lixeira lá dos computadores do céu, né? Vai limpando tudo. Perdoou, está perdoado. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Então, essa é a ideia maravilhosa, né? E aí vem o grande dia da expiação. Aí um artista aí, judeu fez um desenho bonito. Vamos lá? Então, no dia da expiação, que é esse dia, uma vez por ano, então era trazido 2 bodes. O bode, não sei porquê da representação, mas a Bíblia diz que era para ser um bode. Então trazia 2 bodes, uma vez por ano. Então no dia da expiação, todo o pecado de Israel seria perdoado. Só que o sacerdote primeiro tinha que pedir perdão dos pecados dele e da família dele. Então ele tomava um banho, punha a vestimenta, vestia as vestes santas de linho, que você está vendo o desenho aí. Ele então, primeiro mataria um animal para fazer expiação por ele e pela família dele. Depois ele entrava lá dentro daquela cabana, pegava as brasas do altar
e com a nuvem de incenso, ele cobria ali todo aquele lugar ali, e ele pedia perdão do pecado dele e da família dele. Todos os levitas, os sacerdotes, os pecados, ele pedia perdão. Aí ele sairia dali, aí mataria o outro animal, entrava a segunda vez lá dentro, punha nos 4 cantos do altar, oferecia o incenso, saía de novo, aí ele punha as mãos dele em um desses bodes, o outro já tinha morrido, né? Aí punha a mão sobre o bode, e aí ele imprecava toda a imundícia que tinha ficado, teoricamente, simbolicamente, naquele ambiente, de todos esses pecados o ano inteiro, e aquele bode era solto, era chamado bode Azazel, que significa o emissário. Então, esse bode, ele era solto no deserto para morrer para lá. Então, representava o que Jesus, o que Deus queria fazer com as nossas culpas, os nossos pecados, que é levar bem para longe e tirar e remover do nosso meio, remover do nosso coração, remover da nossa consciência e nos dar uma vida de vitória, uma vida de vitória, uma vida de vitória, uma vida de liberdade. Você crê que o Senhor Jesus fez isso por você? É uma coisa maravilhosa. Então, tudo isso tinha uma representação. Mas no dia que Jesus morreu, aconteceu essa coisa maravilhosa, que foi o rompimento do véu. Então, um artista ali tentou mostrar, né? Pode avançar, irmão. Ele tentou mostrar o rompimento do véu. Deve ter sido uma coisa extraordinária. Então, foi algo promovido pelo próprio Deus. E Deus está querendo dizer o que com isso? Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês não estão mais limitados à intermediação de um sacerdote da terra, porque agora Jesus assumiu o nosso sacerdócio, e Ele também nos fez sacerdote. Então, você pode orar, você pode interceder, o louvor nosso é recebido por Deus, a nossa vida de adoração é recebida por Deus. Não precisa de uma intermediação. Não precisa de alguém diante de você de colarinho clerical, ou de vestes sacerdotais, ou que tenha um diploma de bacharel em teologia, que tenha uma credencial da convenção, pastor. Mas por que tem os pastores, então, e a liderança? Porque a igreja ela tem que se configurar a partir dos dons ministeriais, que são reconhecidos pela instituição, porque nós também somos uma organização humana. Tem que ter um estatuto, tem que ter uma sede, tem que ter quem que responde pela instituição, quem que lidera essa instituição, quem responde por ela. Mas não existe uma liderança do ponto de vista espiritual. O apóstolo Pedro, ele diz assim, vós sois sacerdotes, vós sois membros de uma nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes do Senhor. Quando você abre a sua boca e dá glória a Deus, seu glória a Deus não precisa de ninguém mais para empurrar ele para ir para lá. Você não precisa de medianeiro. Só existe Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai, que recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Você tem autoridade para expulsar os demônios. Você tem autoridade para curar os enfermos. E o Senhor Jesus, Ele disse, estes sinais seguirão aos ordenados ao ministério. É isso que Ele disse? Não, estes sinais seguirão aos que crerem. E Ele começa, primeira coisa, em meu nome, primeira coisa que Ele falou, expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber coisa mortífera não fará dano algum. E é assim que Deus opera. Nós somos sacerdotes reais. Nós fazemos parte de um novo sacerdócio. Não precisa agora eu só adorar a Deus no domingo. Eu não preciso mais de domingo.
Eu não preciso mais estar preso num templo, um edifício. Se você tem a doutrina católica na cabeça de que a missa santifica e que a hóstia santifica, tem lugar nenhum da Bíblia que diz isso. Nenhum. Tem base bíblica nenhuma para isso. O que santifica, o que perdoa pecados, é o sangue de Jesus, a fé que nós depositamos nesse sangue. É a ação sobrenatural da palavra de Deus na nossa vida. É um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Isso santifica, isso purifica. Eu não preciso mais estar preso a um dia de semana, quer seja sábado, quer seja domingo. Eu não preciso estar preso a 4 paredes. As maiores igrejas do mundo, que são as da China, por exemplo, nenhuma delas tem um templo desse tamanho. Elas estão nas casas. É uma nova configuração de igreja que nós não conseguimos entender. Na década de 90, havia 75 milhões de pentecostais na China. Os comunistas mataram todos os pastores na Revolução Comunista de 1918. E as esposas deles levantaram para liderar e escorraçaram com todo mundo, derrubaram os templos, queimaram os irmãos, queimaram os templos, e a igreja foi para as casas. Aí eles acharam, agora nós acabamos com esse povo. Engano deles. A igreja da China é uma igreja poderosa. E o dia que Deus derrubar aquele regime, vai se levantar a grande igreja na China, em nome do Senhor. Assim como na Coreia do Norte. Assim como na Coreia do Norte. Porque Jesus é o Senhor, Jesus é Rei, Ele reina. Nada pode impedir a ação do nosso Senhor. Queridos irmãos, vocês recebem essa palavra? E terça que vem, especialmente para os irmãos aqui da sede, nós vamos falar sobre a Arca da Aliança, o móvel principal que deu vitórias a Israel em batalha. A Arca da Aliança com a tampa do propiciatório, os querubins em cima dela, o que isso representa? O que tem a ver com o Novo Testamento? O que tem a ver com a sua vida? As descobertas arqueológicas, essas descobertas, será que procede? De um inglês que achou um sangue seco e fizeram um exame de DNA sobre aquele sangue. Então nós vamos conversar disso na terça-feira. Não falte, venha aprender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O véu se rasgou, diga comigo. O véu se rasgou. Aleluia. Franca ficou a entrada, né? Agora você pode adorar a Deus com liberdade. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A gente ajoelhar assim e começar a orar e você perceber, não é sempre que acontece de imediato, né? A gente começa a orar, quando a gente vence aquela fase de análise da oração, que você não consegue se concentrar, às vezes demora 15 minutos, às vezes demora 20, às vezes demora meia hora, para você vencer aquela fase de análise, e você entra na presença de Deus, aí você entra assim como você está entrando mesmo no Santíssimo, né? E você começa a sentir a presença de Deus de uma maneira extraordinária, e você vê que Deus te chama, pode vir, pode vir. E a sua natureza carnal fica falando para você, não vai não, que esse território aí você não conhece, volta. É aquela luta. A natureza carnal começa a mandar você voltar, e o Espírito começa a falar para você, vai. E Deus te chamando também. Deus nunca faz assim. Achegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Aleluia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a graça de Deus seja sobre a vossa vida. Deus abençoe os irmãos de todas as congregações que vieram. Que a bênção de Deus esteja sobre os irmãos. Os irmãos não reparem que eu vou sair rapidinho ali, que eu tenho uma reunião agora com a comissão aqui do nosso campo, né? Então, por isso que eu não vou estar aqui no final. Então, eu passo a palavra ao pastor Celso. Nós ainda temos algumas vagas para encontro com Deus, dia 16. Os irmãos são convidados a aqui estar. Os que querem fazer um encontro com Deus, só procurar aí o pastor Celso. Paz do Senhor aos irmãos.
Nós agradecemos a todos os irmãos que nessa noite estiveram conosco, né? Cada congregação. Que você continue vindo. Você percebeu que o ensino é bom, né? A palavra é uma bênção. Vale a pena a gente sair de casa e vir aqui para aprender a palavra. A gente aprende muitas coisas que a gente às vezes tem dúvida, e aqui é o momento da gente aprender aquilo que a gente realmente não conhece. Vamos colocar em pé? Nós temos ainda vagas, né, no encontro com Deus. Quem não fez o encontro com Deus, dá um sinal assim. Então você está convidado a fazer sua inscrição. E nesse final de semana, pastor Osmar? O pastor Osmar fez, mais irmãos aqui fizeram. E se você fizer, você vai voltar. Aí um irmão hoje perguntou, mas por que encontro com Deus? Eu já encontrei com Deus. Eu falei, eu sei, graças a Deus que você encontrou. Só que no casamento, de vez em quando, a gente tem que sair, né, renovar o casamento, convidar a esposa para ir tirar umas férias, a jantar fora. E tudo isso faz parte do relacionamento com o casal. E o nosso relacionamento com Deus também tem que melhorar. Que ele vai se desgastando com o tempo, né? A gente vai ficando muito crente, né? Acha que está crente demais e vai esquecendo de alguns detalhes, né? E lá nesse encontro você vai rever os seus conceitos. E você vai voltar melhor do que quando você foi, viu? Convido você para ir fazer esse encontro. E você vai voltar abençoado em nome de Jesus. Amanhã nós temos as células, né? À tarde, a irmã Hilda está aqui, dirigente do Círculo de Oração. Nós temos reunião das irmãs do Círculo de Oração. Quem vai estar ministrando aqui vai ser o pastor Daniel, pelo que eu vi no WhatsApp. À noite nós temos células. Talvez você mora perto de um lar missionário, onde tem uma célula. Vai lá ajudar nós, leva um amigo, para que a gente possa, juntos ali, adorar o Senhor, ficar mais perto. A célula tem esse objetivo, de a gente poder estar mais perto dos irmãos, ser pastoreado com mais facilidade, né? É o compartilhamento da palavra. Então você está convidado. Quinta-feira nós temos oração, das 19h45 às 21 horas. E você também está convidado para a oração. Oramos a Deus? Glorioso Deus e maravilhoso Pai, diante de Tua presença, meu Senhor, estamos aqui nesta noite. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor falou grandemente aos nossos corações, meu Pai. Continua conosco. Abençoa esses irmãos que vieram das congregações, os pastores, os obreiros, os irmãos, irmãs, jovens, criança, adolescente que estiveram aqui nesta noite. Abençoe a cada um, Senhor. Retribua a cada um, Senhor, segundo o seu esforço. Abençoando ricamente suas famílias, seus lares. Ó Deus, estenda a Tua mão, também guardando eles de volta, de retorno para o seu lar, Pai. Estenda a sua mão, suprindo as suas necessidades, curando as enfermidades, libertando de todo o mal, repreendendo tudo aquilo que não é do teu agrado, todo o espírito de engano, todo o espírito maligno, toda a seta do diabo, seja repreendida na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre cada um de nós. E juntos dizemos, amém.